Amém, meus amados, boa noite. Antes da mensagem, eu queria passar para vocês um vídeo bem breve da nossa viagem a Angola, nesses dois últimos final de semana passado. Deus realmente nos abençoou grandemente, tivemos duas conferências lá, uma no leste e outra na capital, e foram 2 fins de semana, tá? E também viajamos de carro e passamos em alguns lugares. Então vamos passar o vídeo aí. Onde é que apaga a luz aí, hein? Isso aí foi uma recepção lá no leste. Os irmãos do local 1, nessa cidade tem 2 locais de reunião, isso aí é local 1. Recepcionando, né, quando a gente chegou lá na cidade de Saurimo. Esse irmão que está no centro aí é o irmão Jumance, é o irmão que cuida da obra na África. Aí a conferência lá em Saurimo. Tem um grupo de cristãos que está juntando-se a nós, tem mais de quase 1000 irmãos novos. E eles ainda têm o esquema de coral. Isso aí é um dos corais. Isso aí acho que é no outro dia, trocaram de farda. Depois nós viajamos de carro até Luanda. Esse irmão que está no centro é um líder, é um pastor. Tem 700 irmãos debaixo do cuidado dele. Aí no caminho a gente parou. Isso é um local de reunião na cidade de Cacolo. Também recepcionando nossa comitiva. Esse é o local 1. Lá tem 2 locais de reunião. Esse é um irmão responsável lá. Agora chegamos em Luanda. Há um salão muito grande lá. Tivemos 400 irmãos nessa conferência aí. E uns 180 na outra. Aproximadamente 600 irmãos foram alcançados. Amém. Aí é a animação lá, né? O negócio lá é animado. Acho que vocês me viram aí, entrando no esquema. Esse é um dos corais também lá de Luanda. Dos irmãos que estão reunindo conosco agora. Esse é o nosso irmão Evandro, que esteve conosco, é de Minas. Em sua aparência. Entenda o que eu estou falando. Os mais idosos não falam português, então tem que ter tradução. Da vida da igreja. Nesse aspecto, não é você estar na vida da igreja que você está no remanescente. Aí uma oração em favor da liderança, tá? Eles são muito fervorosos na oração, que é o nosso encargo de hoje.
É isso aí. Obrigado a todos que participaram. Nós queremos agradecer aos irmãos do Nordeste todo que ofertaram para essa viagem, irmãos aqui de Fortaleza, do Ceará. Sem a oferta de vocês, nós não teríamos condições de estar servindo os irmãos ali. Também alguns irmãos ofertaram a nossa passagem, tá? E só reforçando, o encargo do cooperador do Evangelho, temos muitas necessidades. Quase 1000 irmãos estão junto conosco desde janeiro para cá, se agregaram conosco lá, e é muita gente para cuidar. E vocês sabem, né, as dificuldades nas práticas, mas nós estamos acolhendo a todos, né, inclusive dando a oportunidade para os corais se apresentarem, né? Então é isso aí. Graças ao Senhor tivemos uma viagem tranquila, com a saúde equilibrada, graças a Deus. E estamos aqui de volta, amém? Pedimos aos irmãos que orem por essa obra. Final do ano vai ter outra conferência, o irmão Salomão vai estar lá na África. E tem muita coisa para fazer, principalmente em Angola. Há muitos irmãos ali e irmãos muito necessitados. Para essa conferência aí de 400 irmãos, nós tivemos que bancar muitos deles, as passagens de viagem deles, tá? Louvado seja o Senhor. Mas estamos aqui e hoje à noite, irmãos, nós queremos continuar a nossa série de mensagens que nós estamos falando sobre Neemias, a reconstrução de uma nação. Meus amados irmãos, eu vou repetir mais uma vez. A nação de Israel foi reconstruída por meio de um remanescente. Não foi por meio da maioria. Foi por meio da minoria. Apocalipse 2 e 3, quando o Senhor falou às igrejas ali, aquelas 7 igrejas, há um chamamento aos vencedores. Ao que vencer, ao vencedor, ao que vencer. Isso mostra, irmãos, que nem todos que estão na igreja, em qualquer localidade, em qualquer lugar, qualquer grupo, nem todos serão vencedores. Nem todos conseguem reconstruir a nação. Então nós precisamos considerar isso e a nossa situação. Onde eu estou? Eu estou na maioria ou estou na minoria? Amém? Essa minoria que nós chamamos de remanescente. Nós sabemos que o problema do cativeiro foi o problema da idolatria. O principal problema, a principal causa foi a idolatria. Nós até liberamos uma mensagem na conferência de jovens, no Mais de Cristo, sobre isso aí, está no YouTube da igreja. Eu acho importante que os irmãos vejam essa mensagem sobre idolatria. Porque ali nós descobrimos que o maior ídolo que nós temos é aquele que você encontra no seu espelho. Quem é? Você. Você é o maior ídolo. Por isso Jesus falou: se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Louvado seja o Senhor. Por isso, irmão, nós precisamos, como minoria, nós precisamos encontrar um caminho para a reconstrução. Esse caminho passa principalmente, em primeiro lugar, pela oração e também pela palavra. Eu coloquei esse título aí, não sei se, talvez hoje não devo falar sobre a questão da palavra, fica para a próxima, porque depois que eu fui desenvolvendo, apareceu muita coisa aqui sobre oração, e eu creio que não vai dar tempo de falar. Mas o encargo nessa noite é mostrar, irmãos, que o caminho para a restauração, o caminho para o remanescente vencedor é o caminho da oração.
A volta do Senhor está cada vez mais próxima. O que fala lá em Lucas, né? Vigiai, para que vocês sejam encontrados de pé. O seu coração não seja encontrado sobrecarregado, né, com as orgias, embriaguez e preocupações dessa vida. Portanto, vigiai e orai, para ser encontrado de pé. Esse é um assunto, irmãos, muito sério, e que nós precisamos acordar para isso aí. A igreja, individualmente e coletivamente, precisa avançar nessa questão de oração. É uma coisa que eu fiquei impressionado com esses irmãos lá na África, a intensidade com que eles oram, né, e a maneira como eles levam isso a sério. Então, naquele final de reunião, foi feito um chamamento, né, para eles orarem pelas lideranças, e houve realmente mais de 10, 15 minutos de oração, de muitos de joelho, clamando ao Senhor pela liderança, ok? Então, o que é que nós podemos ver no livro de Neemias com respeito a isso? Na primeira mensagem já falamos um pouco sobre isso aí, a oração de Neemias do capítulo 1. Inclusive, na conferência de Teresina, foi destrinchado toda aquela oração do capítulo 1. Eu não vou falar isso novamente, eu vou simplesmente compartilhar um pouco sobre 12 versículos no livro de Neemias, nesse pequeno livro que falam sobre oração. 12 vezes acontece eventos de oração nesse livro de Neemias, nesse processo de reconstrução da nação. Então, começando pelo versículo, capítulo 1, versículo 4, que nós já lemos algumas vezes. A gente viu aqui que Neemias estava preocupado, conversou com seu irmão Anani e perguntou sobre Jerusalém. Jerusalém estava arrasada, destruída. Os restantes que estão na província estão em miséria, desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Essa é a situação de muitos cristãos hoje e da maioria do povo de Deus hoje na terra. Não há o testemunho de Deus. Uma coisa é você ser salvo. Outra coisa é você estar no testemunho de Deus. Ser salvo é uma questão pessoal. Resolve o problema do seu futuro, resolve o problema da sua eternidade. Com quem você vai passar a eternidade. Mas, meus amados irmãos, mais importante do que isso é que Deus precisa de um testemunho nessa terra, através do seu povo. Um testemunho que mostre quem é Deus, como Deus age e como Ele aplica a sua salvação aos homens. E esse testemunho, irmãos, só existe num lugar. Esse testemunho é em Jerusalém. Jerusalém significa o grupo de pessoas que realmente tomaram a cruz e seguiram o Cordeiro aonde quer que ele vá. A restauração começa pelo altar. Depois foi reconstruído o templo e finalmente os muros de Jerusalém. O altar é a cruz de Cristo. Sem cruz, meus amados irmãos, não tem edificação. Sem cruz não tem a casa de Deus como seu testemunho. Sem cruz não tem o testemunho de Deus na igreja. Não se iluda. O testemunho não é uma organização, não é uma instituição, não é uma denominação, não é uma linha teológica. O testemunho de Deus é um grupo de pessoas que aprenderam a tomar o caminho da cruz e conseguem ser edificados uns com os outros. Amém? Então, irmãos, nós precisamos ver que Deus está clamando hoje por esse testemunho. E a volta do Senhor
A primeira vinda do Senhor dependeu desse grupo de pessoas aqui. Entre eles estava Zorobabel, da linhagem real, da linhagem de Davi, e foi através desse Zorobabel e a volta desse remanescente para Jerusalém que o Senhor Jesus pôde voltar. Se eles tivessem ficado na Babilônia, quem sabe tinham se misturado com as outras nações e a linhagem real teria sido perecida, teria sido cortada. E o Salvador, como é que fica? Vocês entendem a importância dessa volta? Vocês entendem a importância do processo? A importância da cruz? A importância da casa de Deus, que é a igreja edificada? A importância dos muros de Jerusalém, que é o reino de Deus? A autoridade de Deus, é Deus quem manda. Deus manda na sua vida? Quem é a autoridade na sua vida? É você ou Deus? Se Ele não manda na sua vida, prezado irmão, meu querido irmão, você não consegue ser edificado com os outros. Sem edificação não tem o templo. Sem templo não tem o testemunho de Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. Por isso nós estamos falando verdades básicas. Começa tudo pela cruz. E é a partir daí, nessa nova dispensação da graça, que o Senhor Jesus pode voltar outra vez. Ele está aguardando exatamente a edificação da igreja, a igreja gloriosa. E, enfim, o reino de Deus chegar a essa terra através da edificação dos muros. Amém? Esse é o cenário, esse é o contexto. E nesse contexto, irmãos, nós precisamos ver que a oração é fundamental. Então, quando Neemias ouviu essa situação, ouviu toda essa problemática, ele deixou a sua zona de conforto, ele arriscou a sua vida e fez uma proposta para o rei de voltar para Jerusalém e reedificar os muros de Jerusalém. Então nós também precisamos sair da nossa zona de conforto. Esse é o primeiro passo. Aquele irmão que compartilhou, não sei se vocês prestaram atenção, o irmão Miguel mostrou numa das mensagens sobre a restauração, lá em Angola, que lá no livro de Esdras, fala que o povo despertou o espírito, depois o povo se levantou, o povo subiu para Jerusalém e o povo edificou. São 4 passos. Primeiro, Deus despertou o espírito de Ciro e o espírito de todo o povo. Sem o espírito, meus amados irmãos, não tem restauração. Tudo começa com o despertar do nosso espírito. E quando você é despertado, você é levantado. Mas levantado é um evento, você se levanta. O terceiro passo é que você tem que subir para Jerusalém, é uma subida, meus irmãos. E quando chega em Jerusalém, você pode edificar a casa de Deus. Esse é o processo. Então, Neemias foi um desses que se levantou. O versículo 4, ele diz: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Primeira coisa, jejuar e orar. Nós passamos por um terremoto nesse último ano. Famílias divididas, famílias até destroçadas, muros derribados. O que fazer, meus queridos irmãos? Jejuar e orar. Eu tenho escutado de alguns, porque meu filho, minha filha, isso e aquilo, jejuar e orar. Só temos esse caminho, meus queridos irmãos. Só temos esse caminho para a desolação que caiu sobre o povo de Deus nesse último ano. Tá bom? Segundo
o teólogo Jobson Cid, que está aqui à minha frente, o tempo que se gastou entre essa oração de Neemias e a conversa dele com o rei no capítulo 2, aproximadamente 4 meses, é isso, Jobson? Pesquisas feitas na King James de 1600 e não sei quanto, ele encontrou essa nota de rodapé. 4 meses, meus irmãos. Nós não temos paciência para orar, não é verdade? Geralmente a gente, por isso o Senhor falou tanto, perseverai na oração, perseverai na oração. Oração precisa perseverança. Mas esse é o primeiro passo que o nosso Neemias deu. Capítulo 2, versículo 4. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Ele foi falar, o rei desconfiou que ele estava triste, tinha algum problema, o que é que está acontecendo? Não, mas a cidade do sepulcro dos meus pais está lá, desolada. E aí, o que é que você me pede agora? Então, antes de responder ao rei, ele orou. Tem como? Claro que tem, né? Hoje nós temos Deus no nosso espírito. Em fração de segundo você pode orar? Você pode dar uma esperada, deixar o rei esperando um pouquinho, mas não deixe de orar. Amém? Então, aqui é orando em todo tempo no Espírito. Louvado seja o Senhor. Capítulo 4, versículos de 4 a 5. Eu vou ler todos os versículos que falam sobre oração, tá? Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Aqui ele está falando dos adversários. É uma oração meio tenebrosa, né? Se você entender isso aqui como sendo os principados e potestades, tudo bem, mas não ore desse jeito contra os irmãos, tá bom? Contra os nossos irmãos, nós não podemos orar desse jeito. Isso aqui é oração contra adversários. Principalmente principados e potestades nas regiões celestiais, que são eles que estão por trás de todas as situações. Amém? Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Ouve ao nosso Deus. Então, essa é a oração de Neemias aqui. O versículo 8 e 9. O versículo 8 diz: ajuntaram-se todos em comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. A nossa oração, meus amados, tem que ser de dia e de noite. Quando você acordar à noite, principalmente nós da terceira idade, geralmente a gente tem um encontro marcado na madrugada com o banheiro, não é verdade? Então, antes de dormir de novo, de madrugada a fila é menor. Antes de você dormir de novo, adore a Deus. Ore, interceda pelos irmãos. Amém? Nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Capítulo 5, versículo 19. Aqui, esse texto fala do bom exemplo de Neemias. Neemias era uma pessoa que, além de ter deixado a sua zona de conforto, ele ofertava e dava comida para um monte de gente na casa dele. Tá? Aqui fala, versículo 17, do capítulo 5. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós dentre as gentes que estavam ao nosso redor eram meus hóspedes. Amém, dona Jussara? Aqui era 150. O que se preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas,
todo dia um boi, 6 ovelhas, à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Então, meus amados, aqui tem 2 lições. Primeiro, nosso coração deve estar nesse negócio aqui. Amém? Você já hospedou 150 homens, um boi por dia, mais 6 ovelhas, por acaso? Hoje, irmãos, o Senhor tem pedido tão pouco de nós. Mas esse era Neemias, um líder adequado. Quem sabe depois ainda nós vamos liberar, nessa série de mensagens, uma mensagem ou mais sobre liderança. Como ser um líder adequado. Esse era um dos aspectos do Neemias. Deixou o emprego dele, deixou o palácio, foi para Jerusalém, desolada, e ainda sustentava 150 homens na sua casa e não recebia o pão do governador. E aí, meus irmãos, nessa hora, você pode orar a Deus: lembra-te de mim para o meu bem. Que bem era esse? Vocês acham que eram os bens materiais? Bens materiais ele tinha demais. O cara que dava um boi e 6 ovelhas por dia, não estava precisando de ser abençoado materialmente. Ele já tinha a bênção de Deus. A visão de Neemias, irmãos, era uma visão da recompensa de Deus, do galardão celestial. Esse deve ser o nosso coração. Orar sempre ao Senhor: Senhor, o que eu estou fazendo, Senhor? Como é que está? Será que eu estou fazendo aquilo que deve ser feito para cuidar dos teus servos? O Senhor pode te iluminar. Falou: não, tudo bem, está tudo ok com você. Tá, lembra-te de mim, Senhor. Guarda o meu tesouro. Amém? Louvado seja o Senhor. Capítulo 6, versículo 9. Novamente os inimigos aparecem e Neemias mandou dizer para eles, no versículo 8, mandei dizer: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que o inventas. Havia calúnias e invenções contra Neemias, dizendo que Neemias queria ser o rei do povo. Qualquer coincidência, qualquer semelhança nesses dias é pura coincidência, tá, meus irmãos? O versículo 7 diz, os caras falando o seguinte: puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras: vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei-lhe dizer: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Todo o tempo, irmãos, toda hora, tem as calúnias, tem as conversas. Se você é alvo disso aí, você deve orar a Deus. Ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amém? Ó Deus, fortalece as minhas mãos. Não entre em depressão, não desista, persevere. Não desista, ore, busque a Deus. A luta é dura, irmãos, contra os inimigos. A luta é ferrenha contra Satanás e seus principados. Mas não devemos desistir, nós devemos lutar pelo testemunho do Senhor. Pelo nome do Senhor que está em Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Versículo 14.
Versículo 10, eu vou continuar aqui. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de tal, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse, homem como eu fugiria? Você acha, Jobson? Você tem coragem de dizer isso, Jobson? Homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? Ou seja, de outro lado, eu não sou sacerdote, eu não posso entrar no templo. Então, o templo ali, no caso, não é o lugar para eu me esconder. Primeiro, eu não vou fugir, eu não tenho medo dos meus inimigos, e em segundo lugar, eu tenho medo de Deus. Porque se eu entrar no templo, eu morro. Só quem pode entrar ali são os sacerdotes. Esse Neemias era demais, né? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Isso é um conselheiro que foi dar esses conselhos. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalá o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperasse. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalá, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram aterrorizar. Então ali Neemias era tal pessoa, irmãos. Sempre estava lembrando a Deus. Lembrando a Deus. Deus, lembra-te de mim. Deus, lembra-te de mim. Amém? Nós precisamos orar assim todo dia, toda hora. Senhor, lembra-te de mim. Capítulo 9, versículo 3. Versículo 1 diz, no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. O que é uma quarta parte do dia? 3 horas, né? 6 horas, né? 24 dividido por 4. Oração de 6 horas, irmãos. E aí, o que é que vocês acham? Mas vocês sabem que houve uma oração na Europa que durou 100 anos? Na época dos irmãos moravianos, se eu não me engano. Né? Noite e dia eles se revezavam em oração. Essa reunião durou 100 anos. Meus irmãos, eu nem consigo passar esse encargo direito para vocês. Não sei nem se vou conseguir. Mas eu mesmo estou desesperado com isso, porque só tem uma saída para nós, é essa, orar. E a gente ainda está muito devagar nessa questão. Nós fomos ensinados muito a pregar, a compartilhar, a estudar as verdades, a saber tintim por tintim, as viagens de Paulo, o encargo de Paulo, a economia de Deus, mas esqueceram de nos ensinar que tudo isso depende de oração. E de muita oração. Aqui eles gastaram 6 horas somente fazendo confissão. Era muito pecado pelo jeito. Confissão, claro, e tinha adoração ao Senhor, seu Deus. Você só pode adorar a Deus se você confessar os seus pecados. Enquanto você encobre os seus pecados, você não consegue tocar em Deus. Você pode até orar, mas a sua oração não passa do teto. Então Deus quer nos lembrar nessa noite, meus irmãos. Primeiramente, nós precisamos orar mais. Os PGM estão orando? Ou estão se encontrando só socialmente?
Isso é distração, meus irmãos. O Senhor está voltando. Não fiquem desapercebidos. E a única maneira de estar em pé na volta do Senhor é vigiando e orando. 6 horas de confissão e adoração. Maravilhoso isso aqui, né? Capítulo 13 agora, último capítulo desse livro, versículo 14. Aqui ele está restaurando a questão dos levitas. Os levitas estavam desprezados, esquecidos, ninguém ofertava, os levitas não tinham o que comer e, consequentemente, iam fazer outras coisas e trabalhar na lavoura para poder comer. Isso estava errado, porque isso está contra a lei de Deus. Os levitas deviam comer das ofertas que se faziam no templo. Então, Neemias, esse grande líder de Deus, ele colocou as coisas em ordem. Olha só, versículo 10. Também soube que os quinhões dos levitas não lhes se davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, sacerdote, Zadok, escrivão, um assistente, Matanias, porque foram achados fiéis. E se lhes encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isto, meu Deus, lembra-te de mim, e não apagues os benefícios que eu fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. A minha pergunta é: quantos benefícios você já fez para a casa do seu Deus? E esse aqui é o ponto da manutenção, tá? É o ponto das ofertas. Foi isso. Hoje nós fizemos, né, os cooperadores do Evangelho. É aqui que nós podemos praticar. Os levitas não podem voltar para o campo. O irmão Edson não pode voltar a vender óculos. Né, Edson? Eu não posso voltar para a engenharia. Não quero. Não devo. O irmão Del Cássio, que depende também das ofertas, não quer voltar para a antiga profissão dele. O irmão Zevaldo também não quer ser mais carpinteiro, porque Deus nos chamou para trabalhar na sua casa. Mas, irmãos, lembrem-se das ofertas dos levitas, amém? Próxima, cooperadores do Evangelho, ou quem sabe hoje mesmo, faça outro Pix, né? Quem sabe o seu Pix de hoje foi medido, contado. Por isso Neemias orava: por isso, meu Deus, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. No dia que você se encontrar com o Senhor, será que vai ter alguma beneficência no seu currículo para a casa de Deus? Não estou falando só de oferta, não. Tá? Eu aproveitei o gancho aqui. Isso não é o nosso problema principal. Pregação do Evangelho. Apacentamento. Cuidado dos irmãos. Cuidado dos necessitados. Os músicos. Vocês estão fazendo isso no espírito ou por obrigação? Ou por escala? Se fizerem por escala, não vão estar na lista dos benefícios. São claros disso aí? Por isso você precisa orar por isso. Nós precisamos orar por isso. Senhor, mostra-me se eu estou realmente contribuindo com benefícios para a tua casa. Versículo 22. Também mandei os levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisso, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia.
O Neemias sempre estava preocupado se o que ele estava fazendo era ou não benefícios para a casa de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos orar. Você só vai enxergar essa sua situação se você se ajoelhar, se você orar. Amém? Fazer confissão e adorar a Deus. Versículo 29. Versículo 28 diz: um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalá, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Ou seja, os opositores, irmãos, nós temos que afugentar de nós. Aí o 29 diz: lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Então, entre os sacerdotes, tem aqueles que contaminaram o sacerdócio. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós não queremos estar nessa turma, nesse grupo. Nós queremos estar no grupo do remanescente, amém? Aqueles que servem adequadamente a casa de Deus e que faz benefícios para a casa de Deus. Os benefícios que eles fazem são para a casa de Deus, não são em causa própria, não são por interesses próprios. O nosso benefício, irmãos, os benefícios que nós fazemos devem ser para a casa de Deus. Finalizando esse livro, que termina com oração: limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério. Como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. A lição aqui é o seguinte: Neemias orava o tempo todo. E a grande preocupação de Neemias era: Senhor, eu estou fazendo isso, está certo para a tua casa, olha os benefícios, não esqueça de mim, Senhor. Eu deixei o rei, deixei o meu conforto, deixei tudo por lá, nasci em Babilônia, fui criado lá no palácio, fui criado lá, deixei tudo e vim aqui cuidar da sua casa, do seu testemunho. Lembra-te de mim. Amém? Você só pode fazer essa oração se você realmente é uma pessoa compromissada. Se você não é um Neemias que abandonou tudo e enfrentou os inimigos, enfrentou a oposição, um Neemias que quer restaurar o reino de Deus, se não for tal pessoa, você não vai ter essa oração. Vocês estão entendendo? Nós precisamos orar: Senhor, como eu estou? Eu estou edificando os muros, eu estou cuidando dos levitas, eu estou cuidando dos sacerdotes, eu estou tirando a estrangeirice do meio do povo, Senhor. Eu estou fazendo tudo isso, Senhor. Por isso, lembra-te de mim. Se Ele confirmar que você está fazendo tudo isso em benefício da casa dEle, Ele vai lhe recompensar com o galardão no reino milenar. Amém? Portanto, meus amados, a nossa vida tem que ser uma vida de oração. Eu queria terminar essa mensagem, não sei quanto tempo eu tenho um pouquinho aqui. Eu ouvi uma palavra essa semana, esse meu encargo sobre oração, desde que eu cheguei da África, eu vi que os irmãos estavam tocando nesse assunto aqui, os presbíteros se reuniram, oraram bastante essa semana, e Deus me deu o sentimento de falar sobre isso, sobre oração. Mas eu só tinha o sentimento, não tinha muita clareza do que falar, a não ser esses versículos de Neemias. Mas Deus mandou um servo dele essa semana, e eu ouvi uma palavra desse servo, que tem tudo a ver com isso. Eu ouvi esse servo de Deus e eu quero compartilhar com vocês o que eu ouvi, tá bom? Jesus é o nosso modelo de oração. E o Evangelho de Lucas,
é o evangelho que fala do Senhor Jesus como homem. O evangelho de Lucas trata da humanidade do Senhor Jesus. E como homem, a principal coisa que Jesus precisava fazer era orar. Então é nesse livro de Lucas que você encontra várias vezes referências a Jesus em oração. Então eu queria só ler para você esses versículos. Capítulo 3 de Lucas, e as ocasiões em que aconteceram isso, os fatos, os eventos, para a gente tirar lições práticas para nós. Capítulo 3, versículo 21. O batismo de Jesus. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Aleluia. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. O homem Jesus, ao ser batizado, ele estava orando. Você já tinha prestado atenção a isso? Eu pelo menos já li isso várias vezes, nunca tinha prestado atenção a isso. Jesus estava orando quando foi batizado. E quando ele orou, irmãos, o céu se abriu. Amém? Então vamos aprender com Jesus. Aqui em Lucas, aqui tem vários versículos Jesus mostrando a necessidade de orar, e ele mesmo praticando a oração na frente dos seus discípulos. E não tem nenhum relato de que eles aprenderam a lição. Até no Getsemane, que é um dos últimos itens aqui, Jesus suou gotas de sangue e os caras estavam dormindo. Mas no livro de Atos, a gente vai chegar lá, tá certo? Vamos logo aqui em Lucas. No batismo, o céu se abriu. Você quer ver o céu aberto para você? Você precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não é nada, meu irmão. E você consegue isso orando. Amém? Quando você ora, o céu se abre. Amém? Capítulo 5, versículo 15. Aqui é o seguinte. Capítulo 5, versículo 15. Jesus curou um leproso, porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. Versículo 15. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados das suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Presta atenção aqui, multidões afluíam para ouvirem. Se você fosse um pregador e multidões afluíssem para você, o que você faria? Você não ia arredar o pé. O que você gosta mesmo é de multidão batendo palma para você. Esse é o nosso homem natural, nosso ego, o nosso principal ídolo, que somos nós mesmos. Mas Jesus não era assim. Jesus era diferente. Jesus, no meio de toda a multidão, que ele se retirava. Aqui tem porém. Esse porém é muito importante. Ou seja, apesar de ter uma multidão querendo estar ali junto do Senhor para ser curado, e ele ser engrandecido, ele simplesmente se retirava para lugares solitários e orava. Nós temos muitas multidões, irmãos. Durante todo o dia nós temos multidões que nos cercam. E nós precisamos ter cuidado com isso, com as multidões. Pode ser os problemas, os boletos, as dificuldades, a gestão dos negócios, o emprego e assim por diante, nossa sobrevivência. Isso são multidões, tá? O que você precisa fazer? Fugir das multidões e se retirar para um lugar solitário e orar. Amém? Precisamos aprender com Jesus. Versículo 17 ainda diz o seguinte: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados
fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. De onde vinha esse poder? Esse poder vinha do tempo da oração. Amém? Todo dia pessoas podem estar diante de nós, com necessidades, precisando de cura. E nós? Estamos lá enrolados com a multidão, anestesiados com a multidão. Se você estiver orando, se você estiver num estado de oração, simplesmente você vai ter poder para curar a doença das pessoas. Que na maioria, hoje, meus irmãos, são doenças psicológicas, são doenças da alma. A sociedade está doente. Os homens estão doentes da alma. E você precisa de quê? De poder. Amém? Nessa hora não adianta filosofia, não adianta entender demais de Bíblia. Se você não tem um lugar solitário para orar, você não tem poder. Louvado seja o Senhor. No Pentecostes, irmãos, eles oraram aproximadamente 10 dias. E o Espírito Santo desceu e eles foram enchidos de poder. E a partir dali, meus irmãos, aqueles discípulos dos evangelhos, que nem oravam, só dormiam, agora não são mais as mesmas pessoas, porque eles oraram e oraram 10 dias. E o Espírito de poder desceu sobre eles. Amém? Ó Senhor Jesus, então precisamos orar para ter poder. Capítulo 6, versículos 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Aqui não foi a quarta parte do dia, foi a metade do dia. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Jesus precisava fazer uma escolha muito difícil. Entre tantos os discípulos, ele precisava de 12. Inclusive de um que ia traí-lo. Vocês acham que era fácil fazer essa escolha? Essa não era uma escolha fácil. O que ele fez? Passou a noite orando. Meus irmãos, quantas escolhas nós não temos que fazer nas nossas vidas? Não é verdade? Pode ser escolhas que vão talhar o nosso futuro, casamento, profissão. Nós precisamos orar, irmãos. Mas temos escolhas diárias, em coisas pequenas da vida, negócios, compra, venda, isso e aquilo que aparece na nossa frente todo dia, você tem que tomar decisões. Se você não passou a noite orando, você vai se dar mal. Claro, não estou falando literalmente aqui, senão ninguém vai mais trabalhar durante o dia, né? Isso são princípios, meus irmãos. Princípios. Para escolhas, nós precisamos ter uma vida de oração. Amém? Muito bem. Capítulo 9, versículos 18 a 20. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: que dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa e tal, que ele precisava ir para Jerusalém, que ia morrer, ser entregue. Ainda disse o seguinte: se vocês quiserem me seguir, a si mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, e por aí vai. Um discurso dos mais importantes no Novo Testamento. Em Mateus nós temos mais detalhes. Isso aí, Mateus 16, ele fala da edificação da igreja. Esse aqui é o mesmo evento, só que Lucas não relata a questão da edificação da igreja.
Mas uma coisa é certa, Jesus, para pregar, ele orava. Amém, pregadores? Amém, ministros da palavra? Vocês precisam gastar mais tempo orando do que preparando a mensagem. Não vou dizer que você vai passar a noite de joelho, não, mas você está caminhando, está no carro. Senhor, eu tenho que falar domingo, Senhor. Ó, Senhor, Senhor, o que é que você quer falar para a igreja? Senhor Jesus, cuida de mim, cuida do meu ego. Eu não posso falar de mim mesmo. Você tem que estar orando, irmão. Vocês que ministram a palavra precisam ter um viver de oração. Assim era o modelo de Jesus. Amém? Senhor Jesus. Capítulo 9, versículo 28. Ainda aqui, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, olha a pregação que ele fez. Depois de 8 dias, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Mateus não fala isso. Só Lucas fala isso. No Monte da Transfiguração, ele subiu com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. A interpretação que o irmão deu para isso aqui foi o seguinte: Jesus, no sermão dele, ele disse: eu preciso ir para Jerusalém e morrer. E não era fácil essa ida para Jerusalém. Não era fácil. Então aqui ele foi orar e Deus o transfigurou, ou seja, mostrou para ele a glória. Como que um encorajamento, olha, isso aqui é você glorificado, mas antes disso tem que ter a cruz. Essa foi uma interpretação que eu vi, eu achei muito plausível isso aqui. Você vai sofrer, você vai morrer, você vai ser entregue, mas olha, depois disso, você vai ser esse Cristo glorificado. Então aquilo era tanto um encorajamento para o Senhor Jesus, como também uma grande revelação do reino de Deus para aqueles 3 discípulos. Amém? Ó Senhor Jesus. Então não tenha medo da cruz, meus irmãos. Tá? Versículo 32. Diz o seguinte: Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Então isso aqui já falei, mesmo premido de sono, eles ainda viram Jesus glorificado. Amém? Versículos 51 a 53. E aconteceu que ao completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Agora era a reta final. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Ele foi encorajado no Monte da Transfiguração quando orava. E por causa desse encorajamento, ele foi decididamente enfrentar a situação em Jerusalém. Amém? Você tem alguma coisa difícil amanhã? Você precisa orar. Suba o monte para orar. E a nossa cruz que nós temos que tomar é fácil? Então você precisa orar para Deus te mostrar a glorificação. Deus te mostrar o Cristo glorificado. Se você vir o Cristo glorificado, você não vai ter medo de tomar a cruz. Amém? Ó Senhor Jesus. Será que ainda tem mais aqui? Senhor Jesus. Versículos 22, capítulo 22, 31 e 32. Lucas 22. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou
para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Uma advertência para o Pedro. Pedro, você é um cara muito impossível. Pedro, você é sempre para frente. Você tenha cuidado. Satanás está doidinho para lhe pegar. Satanás lhe reclamou para peneirar você como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Vocês sabem que em João 17 o Senhor orou por nós, né? Amém? Louvado seja o Senhor. Se nós não somos destruídos hoje, empeneirados como trigo, meus irmãos, é porque o Senhor orou por nós naquele dia, e até hoje Ele está como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós dia e noite. Amém? Ó Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, Pedro era um líder. E um líder, não existe situação neutra. Ou ele é uma bênção, ou ele vai criar problemas. Vou repetir. Não existe o líder mais ou menos. Um líder, ou ele é uma bênção para a igreja, ou ele vai criar problemas para a igreja. Por isso, irmãos e irmãos, o Senhor Jesus está intercedendo por nós. E nós precisamos ter cuidado. O Senhor está alertando aqui, Satanás está querendo pegar você, líder. Está querendo peneirar você, mas eu estou orando por você. Louvado seja o Senhor, né? A oração, irmãos, por isso que o líder precisa orar mais do que todo mundo, porque o líder, ele vai conhecer a si mesmo através da oração. É através da oração que Deus vai revelar quem ele é, quem nós somos, quem está contra nós. Por outro lado, meus amados irmãos, vocês precisam orar pela liderança da igreja. Todo mundo sabe e está sofrido com o que aconteceu. Problema de quê? Liderança. Nós precisamos orar, irmãos. Hoje nós não temos mais um ícone para a gente seguir. O nosso nome é o nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus deixou guias nas igrejas, pastores, que cuidam do rebanho. E esses pastores precisam ser uma bênção para a igreja. Porque se eles não forem uma bênção para a igreja, eles vão ser um grande problema mais uma vez. Nós não queremos passar mais o que nós passamos, amém? Estou falando para a igreja em Fortaleza. Nós não queremos passar mais o que nós passamos. Vocês precisam orar por mim, pelos presbíteros, por todos que estão na liderança. Orem muito, meus irmãos. Orem muito por nós. Amém? Capítulo 22, versículo 39. Aqui já chegamos no Getsêmani. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se de oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Isso chama-se depressão, né? E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. De todos esses momentos de oração do Senhor Jesus, esse foi o mais difícil. Aqui ele entrou na angústia, ele ficou angustiado e suou sangue. De acordo com a psicoterapia, não sei quem é que fala isso aí,
pessoal fala, da psicologia, que essa situação é uma situação de extrema tristeza. Agora eu pergunto para você, você já orou a ponto de suar sangue? Pois é, o nosso Senhor Jesus chegou nesse nível, por causa de mim e por causa de você. Angustiou, nem suou, né, Honório? Quanto mais sangue, né? Nós precisamos suar, meus irmãos, orando. Amém? Mas sabe o que aconteceu? Depois dessa oração aqui, Jesus enfrentou de cabeça erguida os seus carrascos. Eles apareceram. A quem vocês procuram? Sou eu, estou aqui. Fruto da oração, amém? Versículos 39, já li não? 39 a 46, né? Já li. O 23, 33 diz o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Ele estava fazendo o que aqui na cruz? Orando. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O povo estava ali, tudo se observava. Também as autoridades, tal, salvou os outros, não salvou, tal. Os soldados escarneciam, mas ele estava lá. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele: não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e nós também. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O cara foi salvo porque ouviu Jesus orando. Amém? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E aquele homem olhou para si e falou: eu tenho culpa, eu sou culpado. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Meus amados irmãos, nós precisamos orar muito, amém? A gente não precisa ter fórmulas para isso, tá? Deus também não está precisando de métodos na igreja. Deus está precisando de homens de oração. Talvez alguns estejam questionando, nesse novo começo, nessa nova fase, está faltando alguma coisa, uma prática, isso e aquilo. Pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho, meu irmão, até na cruz você prega. Você está indo para a cruz? Quanto mais você vai para a cruz, mais ladrão vai se converter do seu lado. Começando pelo seu cônjuge. Opa! Estou brincando. Vocês entendem, irmãos? O Eduardo Bontes fala: Deus não precisa de métodos. Deus precisa de homens de oração. A igreja não precisa de tantas práticas e tantas uniformizações e tantos métodos. A igreja está precisando de pessoas que oram. Amém? Claro que eu não estou satisfeito. Ninguém deve estar satisfeito com a nossa situação. Nós sempre devemos procurar melhorar. Mas que nós estamos precisando orar, estamos, meus irmãos, e muito. Eu rogo a vocês, irmãs, que dê os grupos de oração. Uns 2 anos atrás aí, tinha tantos grupos de oração na igreja. Vamos restaurar? Bora, Lendira, restaurar? Bora, dona Jussara, restaurar os grupos de oração? Os grupos das mulheres. Os PGMs devem pelo menos orar 1/4 do tempo, pelo menos, antes da comunhão. A casa 3 já tem sua reunião de oração, a casa 2 já tem sua reunião de oração, a casa 1 não tem como, porque está espalhada aí pela cidade inteira,
Mas nós podemos, onde nós estivermos, na Aldeota, no Eusébio, lá do outro lado, na zona oeste da cidade, nós precisamos nos juntar para orar, irmãos. Amém? Eu fui muito guardado na minha juventude, sabe por quê? A minha mãe orava todo dia, de madrugada e de tarde, com um grupo de irmãs. Quase todo dia ela saía de casa para orar. E eu dou graças a Deus por isso, meus irmãos. Hoje eu estou aqui com vocês. Vocês entenderam essa mensagem ou não? Eu não queria que isso fosse só uma doutrina, tá? Eu não consigo passar o encargo, acho que não consegui, mas fica aí a palavra de Deus para vocês ruminarem, orarem, e vamos sair dessa inércia, amém? Nós precisamos orar mais do que qualquer coisa. Orai sem cessar. Orando em todo o tempo no Espírito, disse Paulo. Orai sem cessar. Paulo também falou isso aos Tessalonicenses. Orai pelos reis, pelos governadores. Orai pelos líderes, pelas autoridades. É isso que a Bíblia nos fala. Amém? Vamos aprender com Jesus. Leiam de novo todos esses versículos de Lucas. Eu fiquei impressionado com essa didática, né, que o irmão preparou. Isso não fui eu que preparei. Eu quero dizer mais uma vez, eu estou bebendo de muitas fontes e fontes preciosas de servos de Deus. Amém? Jesus é o Senhor.